todas. Bom, eu tenho uma tarefa aqui meio ingrata, né? Vários comentários, perguntas sobre a questão da China. Algumas delas eu me sinto sem conhecimento suficiente para responder, mas algumas delas, pelo menos aquelas que se referem mais explicitamente à minha fala, algumas das questões que eu levantei, eu vou tentar discorrer sobre. Então, as pessoas que fizeram menção diretamente foram a Suzana, a Yara, o Joaquim e a Diana. Empezando con Susana, bueno, yo hablé más de los vínculos comerciales de China con los países latinoamericanos, que es por una razón muy sencilla, que buena parte de la presencia de China en la región se hace por el comercio. En el caso de África, después podemos hablar un poco más, voy a intentar de hablar. En el caso de África se presenta de todas las maneras. En el caso de América Latina todavía está muy anclada en el aspecto comercial, aunque las inversiones chinas están llegando. Uno puede como caracterizar ahí dos olas de inversiones chinas. Una primera ola que es la inversión, antes de decir eso, no hay préstamos chinos de la manera que tenemos o compra de bonos de la deuda pública acá, o sea, ellos, las reservas, ellos ponen ahí en bonos de la deuda pública americana o europea o hacen, o sea, no hay préstamos como ellos hacen con los africanos, por ejemplo. Entonces, acá la relación está más anclada al comercio e inversiones. La primera ola de inversiones fue inversiones en el sector extractivo mineral, donde no había capacidad de oferta. Por ejemplo, o empresas, por ejemplo, la primera gran inversión de China en América Latina se da en Perú, la Shogun Hierro Perú. Bueno, la empresa estaba ahí, ya no estaba bien, bueno, vamos a hacer inversión porque necesitamos de hierro, ¿no? Y ahí vamos a producir ahí. Ellos, por ejemplo, no van a hacer inversiones en Chile, porque Chile ya tiene Codelco. Entonces, tampoco van a hacer inversiones en Brasil. Lo que hace es un préstamo al BNDES para suministrar petróleo a bajo precio. Así que trabajan ellos. Intentaron de hacer una joint venture con la Vale, la Vale no quiso más, y ahí después empezaron a hablar con Ike Batista, la Yuhan, para hacer algo. Pero Brasil tiene capacidad de oferta de esas cosas. Entonces, si hay capacidad de oferta, no necesitamos de ir ahí. O puede ser que uno necesite de infraestructura o de alguna cosa así. Lo que les preocupa son los precios del oligopolio de productos de hierro que están ahí, Anglo American, que está Vale, que están ellas que fijan los precios. Ese es el principal problema para ellos. Entonces, donde no hay oferta, ellos ponen inversión. Hay un dato que un poco contradice esa tesis, que es la instalación de las automotrices aquí en Chile. No, bueno, esa es la segunda ola. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo escuché de funcionarios de la propia Jack, que Jack está instalada, o la Cherry, no me acuerdo cuál. Jack Uruguay, está... hay una que está en Uruguay. Cherry está en Uruguay. Jacareí, São Paulo. Sí, son todas deficitarias. Son empresas que no venden autos, o sea que están acá, pero por una cuestión política. Bueno, Gonzalo, bueno. De verdad, es un funcionário da empresa que falou: olha, eu não sei o que os chineses fazem aqui, porque realmente eles estão perdendo dinheiro. Por exemplo, a produção daquela montadora que está no Uruguai, toda a produção, ou uma grande parte da produção de 2011, eles não venderam. Então estão trazendo para recolocar não sei aonde, mas o que está por trás disso, o que estou dizendo, é que há uma visão de muito longo prazo
ou um arranjo político. Los dos. Bueno, eso, bueno, de la manera que interpreto, yo no conozco, bueno, estoy aprendiendo, es muy difícil entender lo que pasó ahí. Bueno, la segunda ola es una ola ahí de inversiones en electrónicos y especialmente en el sector automotivo, porque uno sabe que uno no vende carros como uno vende semicondutores o como uno vende iPods. Para vender coches uno tiene que tener una asistencia técnica, conocer el mercado y todo eso. Entonces, ¿y por qué ellos ponen esas empresas principalmente en Uruguay y Brasil? ¿Hay alguna Cherry, Jack, Chana en Chile y Perú? Puede ser que haya un representante comercial. Ese es el problema de la Alianza Pacífico. Ellos tienen acceso a todo el mercado. En Mercosur, uno tiene ahí que cobrar un arancel ahí de automóviles de 35%, y si no internaliza la producción, tiene que pagar todavía más de IPI con la nueva ley. Entonces, lo que es interesante es que los chinos se están adaptando a las nuevas reglas del sector automotivo porque están buscando al mercado interno brasileño. Y ahí, en países del Mercosur, donde todavía hay un arancel externo común y todo eso, Uruguay puede ser uno de los países más. O sea, la fábrica da Cherry, la primera fábrica de la Cherry, que no debe ser CKD, que no debe ser solo para ensamblar los productos finales, va a ser en Brasil. Lo que quiere decir que Brasil cuenta un poco y bueno, eso de las ganancias, de la cosa del largo plazo, me parece que ellos están ahí para intentar ahí están intentando de ensancharse ahí en este mercado de una manera nueva, porque es un sector que uno no va simplemente comprar, uno no puede simplemente vender desde China, quiere conocer el mercado, quiere disfrutar desde ahí y quiere inclusive aprovechar las ventajas del Mercosur. O sea, la existencia del Mercosur explica por qué ellos están ahí. Es una cosa importante para que tengamos en cuenta las diferencias de Alianza Pacífico y Mercosur. As outras questões, eu vi que a Yara, quando eu estava falando, ela estava assim, eu não sabia se ela estava, não estava gostando, se não estava não sei o que, mas... Não, bastante estimulada. Então tá jóia. E todas as questões que você colocou são muito interessantes, Yara. Essas categorias, ou seja, por exemplo, imperialismo. Eu cheguei até, quando eu comecei a escrever, eu falei, a China pode ser no máximo considerada proto-imperialista e tal. Na verdade, o que tem é o seguinte, eles até cunharam no início de 2002, isso teve um grande debate interno lá, o conceito de ascensão pacífica. Essa primeira ascensão de uma potência que é pacífica. Aí deu um debate tremendo, né? Porque esse debate interno deles saiu da China. Agora, aí o pessoal norte-americano, bom, então eles estão admitindo que é ascensão. Aí os próprios chineses chegaram falando, bom, mas aí nós estamos admitindo que é ascensão e tal, não sei o quê. Aí algumas pessoas da linha dura falaram, mas pacífico? E, bom, se os caras... Né, e o negócio de Taiwan, não podemos dizer que é pacífico, que negócio é esse? Então, isso gerou o próprio conceito de ascensão pacífica, um debate, obviamente que é expansionista, mas é um expansionismo que tem a ver com o extravasamento do desenvolvimento chinês, ou seja, e obviamente que aí eu desenvolvo políticas externas, diríamos, complementares a esse expansionismo. E na África você vê de tudo. Você vê trabalho escravo, gente acorrentada no navio produzindo, você vê todo esse tipo de coisa que os movimentos sociais falam e que as agências da mídia ocidental divulgam, priorizam, como você vê o outro lado. Tem um inglês que escreveu um livro, para mim a melhor coisa que tem, China in Africa, chama Chris Alden, um cara. O cara, inclusive, de esquerda e tal, né? O conceito de esquerda está muito amplo. Ele falou, para entender a África, você tem que perceber que a China na África, ela é espoliadora,
é concorrente e tem um papel desenvolvimentista também. Obviamente que aí cada um entende desenvolvimentista. O que existe é o seguinte: um grande respeito pela noção de soberania nacional. Tá? Então, se o ditador quer palácio, vai ter palácio. Se quer sistema de saúde, vai ter sistema. E lá eles têm um sistema de empréstimos a taxas de juros baixíssimos. Você chegar e ter a história que o próprio Chris Alden conta nesse livro, que depois de 5 anos negociando um empréstimo com o FMI, chega o governo de Angola e fala: olha, nós conseguimos um aqui, ó, a taxa de juros 10 vezes mais baixo, sem qualquer tipo de condicionante. Veja, isso é algo novo. Agora também não dá para ficar fazendo, né? Ou seja, os chineses eles estão julgando, é expansionista, e ao mesmo tempo eles estão tentando julgar isso que o Joaquim estava chamando de soft power, né? São 54 votos nas Nações Unidas, né? Eles tentam, não exportam o modelo chinês. No caso africano, mais do que na América Latina, onde eles tiveram participação muito forte nos movimentos socialistas e de libertação e tal, eles juntam a coisa da parceria descolonizadora no passado com o conceito das vantagens comparativas, que é uma coisa só na cabeça de chinês cabe, né? Vocês produzem e tal, não sei o quê. E é impressionante a presença. A presença está desde o setor extrativista até a exportação de produtos industriais, fábricas industriais e todo o setor informal de vendedores chineses. É uma coisa tremenda, que é bastante diferente do que acontece na América Latina. Agora, eles criaram, estabeleceram novos fóruns, tem uma opção de gente estudar lá na China, tem intercâmbio de tecnologia e tal, ou seja, é algo, a coisa mais contraditória que eu já vi a presença da China, da China na África, e é diferente daqui. Eu queria comentar, então, aí comentando essas questões da Yara, que eu teria mais algumas coisas a acrescentar, mas eu não tenho tempo. Aqui eu já discuti mais ou menos algumas das questões que eu até vi, o Joaquim, se eu pudesse socializar comigo isso com os militantes lá do MST estão lá, porque eu tenho uma curiosidade de saber o que é que eles estão. É o país, por exemplo, você falou que o negócio das tecnologias, né, renováveis, é o país que mais polui, é o país que mais investe em novas tecnologias renováveis, ou seja, é com certeza aí um laboratório. Ou seja, a China não é só a questão da economia chinesa, muda a estrutura internacional de poder. Aí você tem toda uma discussão se eles são uma nação status quo ou se eles estão dispostos realmente a ter algo multipolar e quanto desse multipolar vai ser multilateral. E inclusive traz questionamentos sobre toda a teoria econômica. Toda a teoria econômica foi relações entre Estado e mercado, muito diferentes, né? Ou seja, eles conseguiram criar um modelo de desenvolvimento que não é exportável para lugar nenhum, mas uma nova forma de conciliar e que inclusive tem. Tanto quando você vai lá, quando eles chamam de socialismo, sabe o que é socialismo chinês? Socialismo é o Estado controlando o papel do capital e participando dele. Então é a teoria do pássaro na gaiola, que a teoria deles lá, econômica, é a teoria do pássaro na gaiola. Foi um dos grandes caras que era inclusive anti-reforma no início dos anos 80. Que é o seguinte: olha, você tem que aumentar o tamanho da gaiola e deixar o pássaro achar que ele tem liberdade, né? Mas a gaiola está sempre ali, entende? A gaiola, né? Tanto que as forças produtivas são comandadas pelo Estado. A Diana estava comentando, e o Joaquim também mencionou isso, a questão do motor do desenvolvimento dos emergentes. E aí tem uma questão, na hora que você estava falando, a China é algo de dinamismo nesse podre sistema. Eu diria o seguinte: a China é dinâmica e ela está muito bem integrada nesse sistema podre. Ou seja, parte do seu dinamismo se deve ao sistema, ou seja, esse sistema não está tão podre assim. Eu também tenho minhas ressalvas quanto ao caráter excludente do sistema e outra coisa. E a China é motor de desenvolvimento
para alguns países, por exemplo, porque é a China que explica a Alemanha estar bem. Você teve a desvalorização do euro e tal, não sei o quê. A Alemanha é um país da Europa, um dos poucos, tem um parque industrial integrado e tal, criado durante final do século XIX, que foi atualizado e tal. A Alemanha é um dos grandes exportadores para a China. As exportações da China para a Alemanha, da Alemanha para a China, vão superar as francesas nesse ano. Ou seja, a China vai exportar mais, a Alemanha vai exportar mais para a China do que para a França. E o Japão é outro país que está plugado na China. E a China traz consigo, nos setores de alta tecnologia, não só o Japão e a Alemanha, como a Coreia e todo o Sudeste Asiático, é o que o professor Carlos Aguiar de Medeiros chama de duplo polo. Superávit da China não é da China, é da China e de toda a Ásia, de todo o Sudeste Asiático que vende parte dessas peças e componentes, porque ela decidiu, na verdade, exercer sua soberania a partir do seu poder econômico, distribuindo as suas cadeias produtivas para a região. Então é um negócio do arco da velha, mas eu agradeço as perguntas, eu respondi aquilo que eu consigo, aquilo que eu acho que eu tenho alguma opinião, outras coisas eu não conheço, mas eu acho que não é uma zona de dinamismo fora do resto, é uma zona que se integrou no dinamismo do resto e hoje o resto passa a depender, ou seja, existe uma relação aí de múltiplas dependências entre os vários centros e as novas periferias dessa economia mundo capitalista que a gente ainda não entendeu. Eu acho que a gente precisa entender até para pensar em integração regional. Essa era um pouco a mensagem aí que eu queria dar e que eu tentei dar. Mas eu não falo mais porque senão a Graciela vai ficar brava comigo. Ser muy extremista en la teoría del justo medio. Es decir, cuando se dice, es que la gente necesita electricidad, entonces allí yo creo que hay que ser extremo en el cumplimiento de los derechos de los pueblos y de las comunidades rurales. Hay que ser extremadamente cuidadoso en eso. Cualquier violación de estos derechos es una actitud, en mi opinión, colonial, así sea un colonialismo en el mismo país. Y la integración tiene que ser extremadamente respetuosa de eso. En Brasil tenemos un movimiento que es modelo en eso, en América Latina, que es el movimiento Dos Atingidos por Barrayas, que es de los afectados por las represas. Y luchan por eso, no significa que ellos desconozcan que la gente necesita electricidad, pero no podíamos decirle a los indios de la Amazonia en el siglo pasado, tengan en cuenta que hay un cara que necesita una llanta para su carro, o ir a decirle, de pronto un indígena puede decir, sí, yo estoy de acuerdo que me afecten aquel territorio porque hay un señor en Nueva York que necesita gasolina para su carro y yo soy solidario con él, entonces él necesita gasolina para su carro, pero está el derecho del pueblo indígena. Si alguien necesita mi corazón para vivir, yo puedo ser solidario y dárselo, pero no me pueden obligar a dárselo. Entonces hay un derecho de los pueblos y eso tiene que ser extremo. En el Partido Comunista Chino hubo un gran debate que al principio lo ganaron los que decían eso, que era Zhou Enlai. Entonces él decía, si tenemos que esperar a Tibet 100 años, lo esperamos 100 años. Al siguiente congreso perdió y no esperaron sino un año. Y bueno, creo que eso no fue una buena decisión.